Vacinas, diferentemente de um soro, que já vem com anticorpos e imunoglobulinas prontas, as vacinas são estímulos para o nosso organismo produzir resposta. Então, como que funciona? Elas são compostas por proteínas, às vezes toxinas de bactérias ou partes, de fragmentos de bactérias, de vírus, ou às vezes vírus atenuados ou mortos, e juntamente com outros adjuvantes eles compõem o composto vacinal, que é o que propõe a fazer a imunização ativa nas pessoas. As vacinas são seguras. Para o desenvolvimento delas existe um rigoroso trabalho de desenvolvimento, tanto que compõe desde fases laboratoriais, que analisam as moléculas que vão usar nos compostos vacinais, depois a fase pré-clínica, onde se fazem estudos com animais, depois a fase clínica, onde começam os estudos em humanos. Nas fases clínicas são compostas por 4 fases, tá? Nós temos a fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 1, o objetivo principal é avaliar a segurança da vacina. Nessa parte entram de 20 a 80 pessoas, são apenas dezenas de pessoas, geralmente adultos saudáveis, nesses estudos. Na fase 2 já entram centenas de pessoas. Entram não só para avaliar não só a parte de segurança, mas também a resposta imune da vacina. E na fase 3, além da segurança, se avalia a efetividade da vacina. Nessa parte, nesse momento, nessa parte do estudo, já costumam entrar milhares de pessoas. Posteriormente a essas fases, uma vacina liberada no Brasil, o órgão regulatório é a Anvisa, que avalia depois todos esses estudos para avaliar se autoriza, licencia ou não uma vacina. Continua-se com a fase 4, que é acompanhando todos os desfechos vacinais, as possíveis reações atribuíveis ou não às vacinas, e avaliar todo esse monitoramento pós continua sendo realizado. As vacinas salvam muitas vidas, A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que cerca de 3 milhões de vidas ao ano são salvas com a vacinação. Então, é um número muito alto. As vacinas já erradicaram varíola, ajudaram a reduzir quadros de infecção, incidência de sarampo, cachumba, rubéola e muitas outras doenças. Agora, recentemente com o Covid, a gente pôde ver o cenário, que foi o cenário do Covid pré e pós-vacina. Então, a gente viu uma redução exponencial de morte pós a vacinação da população. A imunidade de rebanho, que já se ouviu falar recentemente também algumas vezes, o que é? Nada mais é do que quando a gente tem uma maior parcela da população protegida. Protegida de que forma? Seja porque tomou uma vacina, seja porque teve uma doença que pelo menos momentaneamente ou por um período conseguiu proteger de novas reinfecções. Existem algumas doenças como a catapora, sarampo, cachumba, rubéola, que a gente pega uma vez na vida, mas outras, como a coqueluche, Covid, como a gente já viu, a gente pode estar pegando mais de uma vez, então a imunidade passa a ser não tão duradoura e às vezes até por uma mudança do tipo de vírus, uma mutação viral acaba favorecendo as reinfecções. Para estimar o tamanho da população que precisaria estar protegida para se ter uma imunidade de rebanho, depende muito da eficácia da vacina, porque nem todas as vacinas têm uma proteção próxima a 100%, como também da doença. Tem doenças que têm uma transmissibilidade mais alta, outras não, depende de outros fatores. O esquema vacinal ideal. Nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é um programa muito bom, um programa de excelência, reconhecido mundialmente e que funciona muito bem. E temos algumas vacinas que não estão inclusas no Programa Nacional de Vacinação. Simplesmente por custo? Não. Não é o custo a única coisa que impede uma vacina de entrar ao Programa Nacional de Imunização. A gente viu recentemente com o Covid que existiam inúmeros governos tentando comprar a vacina e os laboratórios não tinham como produzir e entregar aquele produto na quantidade que se queria no momento que se precisava. Então, o ideal é buscar essas informações, porque nem sempre a gente tem na rede pública todas as vacinas disponíveis.
Com relação às reações, a maior parte das vacinas, principalmente as inativadas, sem agentes vivos, elas costumam ter reações locais e sistêmicas, geralmente febre, nas primeiras 48 horas, tá? Da pós-vacinação. As vacinas compostas por agentes atenuados, vivos atenuados, que são as vacinas atenuadas, elas geralmente têm pouca reação local, mas reações sistêmicas podem ocorrer simulando uma doença frustra nos 5 a 10 dias pós-vacinação. As vacinas são importantes por diversos motivos. Primeiro, elas salvam vidas, como a gente já observou ao longo da época do Covid, de muitas outras doenças que a gente já viu prevenir. Segundo, elas aumentam a expectativa de vida. Terceiro, elas reduzem complicações. Quarto, trazem economia, protegem a coletividade. Então, a gente só tem motivos para vacinar. De que forma que pode trazer uma economia? Já pensou se você pega uma pneumonia, o gasto que você vai ter com atendimento médico, com, de repente, uma internação, se você não tem um plano de saúde, se você tem, de repente, esse custo não tem, mas tem o custo do antibiótico, o custo que você ficou parado, ou o seu pai ou sua mãe ficou parado para cuidar de você. Então, de repente você fala, nossa, mas vou vacinar contra a pneumonia, essa vacina tem um custo X, e o custo de todo esse desgaste emocional, da sequela que poderia deixar uma doença dessa, das complicações todas. Existem doenças que trazem complicações muito sérias e muito importantes, como é o caso do herpes zoster, por exemplo, uma doença antigamente, popularmente conhecida como cobreiro, que é a reativação do vírus da varicela, né? Em quem já teve catapora no passado, numa fase de imunodepressão, de desgaste emocional, que pode vir a ter essa doença, né? Existem pessoas que ficam com a chamada nevralgia pós-herpética, que é uma sequela, uma dor, às vezes incapacitante, que essas pessoas ficam depois que essas lesões secam, que já evoluíram. Então imagina, além do gasto com o antiviral, com o tratamento, com os analgésicos, você ter uma queda da sua qualidade de vida por uma dor crônica que você desenvolveu pós uma doença. O caso da vacina da gripe, por exemplo. A vacinação contra a gripe, ela é muito importante. A vacina da gripe, mesmo disponível na rede pública, é uma vacina inativada. Ela não é possível que uma vacina inativada, que é feita de vírus mortos, fragmentados, cause uma doença em alguém. Reações pós-vacinais são esperadas, a tal da febre, a tal da dor no corpo, a indisposição no dia seguinte, de repente. Agora, a tosse, a gripe, por conta da vacinação, não é possível. Dados canadenses já mostraram, de banco de dados canadenses, que a chance de um infarto agudo do miocárdio até 7 dias pós um quadro de infecção gripal aumenta cerca de 6 vezes. Né? Dados escoceses de outros trabalhos mostraram que depois de um quadro de infecção respiratória, a chance de um aumento de um acidente, da incidência do acidente vascular cerebral, 8 vezes da população que não teve essa infecção respiratória, como do infarto, eles falam em até 6 vezes nesses dados escoceses. Então, por que não vacinar? Eu acho que a principal mensagem é, claro, procurem a recomendação médica, a indicação. Existem algumas vacinas que têm algumas contraindicações específicas, mas é importante buscar a proteção. Essa é sempre a melhor solução. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para estar falando de um programa que a gente desenvolveu na Unimed Regional Jaú, dentro do Departamento da Medicina Preventiva, que foi, claro, apoiado pela diretoria da empresa. Nesse programa, a gente tinha um acompanhamento, um gerenciamento de pacientes, geralmente mais idosos, os pacientes ou tinham muitas internações repetidas, que eram acompanhados, visitados pelos enfermeiros periodicamente, e a gente resolveu sugerir, oferecer a vacinação da pneumonia para pneumo 13 valente, que é uma vacina disponível atualmente em rede privada, para esses pacientes. E a gente conseguiu observar a redução da hospitalização por quadros
dessas pneumonias nesses pacientes que eram gerenciados em detrimento aos que não eram gerenciados da mesma faixa etária que não tinham tomado a vacina. Diante disso, a diretoria apoiou e acabou até oferecendo essa vacina para os não gerenciados. Então, com o auxílio da tecnologia de informação, foi levantado dados, nomes desses pacientes pelas idades e enviado cartas, oferecendo a vacinação. Claro, a gente observou que, diferente dos gerenciados, que cerca de 90% vacinaram, os não gerenciados, que às vezes não estão com os dados cadastrais atualizados, como o que os gerenciados tinham pelos enfermeiros estarem visitando, explicando, a procura era menor, mas a gente começou a vacinar essa população e hoje em dia os beneficiários Unimed Regional Jaú, acima de 70 anos, que nunca tomaram a pneumo 13 valente e desejem tomar, podem estar ligando na medicina preventiva, no núcleo de atenção à saúde e tentando agendar a vacina. Precisa do agendamento porque a vacina não fica disponível, ela fica guardada no hospital, onde tem uma rede de segurança maior para o armazenamento dessa vacina, mas após o agendamento elas são levadas ao núcleo de atenção à saúde, onde elas são aplicadas para esses beneficiários que têm o plano Unimed Regional Jaú acima de 70 anos de idade.